Jovem Pan News. Bauru. Doutor Arthur Rocha Lima aqui conosco, doutor Arthur Vascular, tem o canal no YouTube e Facebook, que é o canal Vascular da Veia, sucesso, tratando, desmistificando, tornando mais fácil a compreensão de problemas que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente faz nem ideia. Que é isso aqui? Nossa, o problema é relacionado à área vascular. Imagina o seguinte, se não tiver um cano para levar, outro para trazer o seu sangue, sabe aquele pé que adormece? Sim. É problema de circulação, não é? Não é vascular? Aliás, tem uma piadinha, Arthur, não sei se você já ouviu essa. Diz que estava um casalzinho, namoradinhos novos, tal, na sala da casa da namorada e tal. Aí tiraram os sapatos, aquela coisa toda, né? Aí o garoto, sentou sobre o pé e tal, e de repente ele virou para a namorada e falou: amor, nossa, meu pé dormiu. Aí ela falou assim: pelo cheiro morreu. Só para quebrar o clima, mas vamos lá. Arthur, e aí, tá tudo bem? Tudo bem, Pitoli? Bom dia, Pitoli, Pinguim. Bom dia, Tiagão, a todos da rádio, todos que nos ouvem. Vamos embora. Vamos falar dessa úlcera varicosa. Sim. Do que se trata, Arthur? Quando a gente fala... Porque o desmistificar a questão vascular é isso. São problemas que às vezes fazem parte do dia a dia da pessoa e ela não consegue nominar, dar um nome do problema, até inclusive para buscar tratamento, né? Sim, Pitoli. As úlceras nas pernas, né? É uma patologia relativamente frequente. Úlcera é uma ferida. Úlcera é uma ferida, exatamente. Ferida na perna. E 80%, Pitoli, mais ou menos 80% de todas as feridas que nós encontramos nos membros inferiores, elas são decorrentes da parte venosa, da circulação venosa, aquela circulação do retorno, né? Então é muito prevalente, embora exista as úlceras ou feridas de origem neurológica, as úlceras ou feridas de origem arteriais, certo? Mas a mais prevalente, a mais frequente é a úlcera venosa. E por que ela acontece, Arthur? Geralmente, Pitoli, existem 3 grandes fatores aí, né? A pessoa, para desenvolver uma úlcera, ela tem que ter algum grau de obstrução na sua circulação venosa. E quando que acontece essa obstrução na circulação venosa? Por exemplo, no caso de trombose venosa profunda, né? A famosa trombose em que há ou um entupimento total ou parcial da circulação de retorno. Aquilo não é bem cuidado, às vezes a pessoa não percebe, isso pode acontecer, aquelas, nós chamamos de subclínicas, né? E vai causando a longo prazo uma alteração na pele da pessoa, aquela circulação lenta. É lógico que a pessoa vai passar ali por inchaço, por um pouco de incômodo na perna, mas não percebe a gravidade daquilo que pode ter acontecido, como trombose, por exemplo, né? E aí há mudanças em toda aquela circulação na parte abaixo do joelho, né? Desenvolvendo o espessamento da pele, que nós chamamos de dermatofibrose, um escurecimento da pele, chamada dermatite ocre, né? Que é a hiperpigmentação, fica mais escuro. Sim, eu já notei, já vi. Exato. São estágios, Pitoli, às vezes anteriores antes da própria ferida, da própria úlcera. Que abrir a ferida. Abrir a ferida. Um outro caso, por exemplo, relativamente frequente também, são as varizes. Mas, meu Deus, varizes pode causar úlcera? Pode sim. Porque as varizes, a pessoa às vezes acha que o problema é apenas estético, mas não é. Varizes é um problema de saúde, né? Tu sabe que eu estava lembrando aqui também, perdão, Não. O pé diabético que a gente falou aqui tempo atrás, eu me lembro de minha avó diabética, que já se foi, a avó Alba, ela se preocupava muito com feridas nas pernas e ela falava assim, puxa, diante do meu problema, uma ferida na perna leva muito tempo para curar. São essas úlceras? Exatamente. O diabético ele tem mais, Pitoli, a úlcera neuropática, né? Em função da neuropatia diabética. Okay. E também da parte arterial, né? Porque o diabético ele tem também uma tendência maior a ter problema na circulação arterial, né? Aquela que leva o sangue lá para baixo. Então, se ele não tem boa circulação arterial, se o nervo, vamos colocar assim, não está bem, existe alguma alteração, essa neuropatia de um grau mais avançado, ele pode ter aquela mal perfurante plantar, desenvolver uma infecção e aí advém a necrose, a gangrena e culminando aí na perda do dedinho, da perna. Uma amputação, né? Mas com relação à úlcera, às úlceras venosas, né, que você havia perguntado sobre. Então, a trombose venosa é uma causa, as varizes
também costumam, quando a pessoa não cuida, deixa passar muito tempo, né? Não usa meia elástica, não procura algum cuidado com medicamentos, tudo, né? E uma outra causa, Pitoli, também relativamente frequente, são os traumas. Então, às vezes, o trauma engloba tudo. O jogo de futebol levou uma pancada, certo? Tem uma fratura ou uma fissura, um acidente de motocicleta, a própria bicicleta, por exemplo, quando a pessoa tem fratura nos membros inferiores. Enfim, quando você tem uma fratura e dependendo da magnitude dela, você pode ter alterações naquela circulação, certo? Principalmente quando a pessoa opera, né, Pitoli? Aí fica aquele tempo parado, não anda, a circulação fica inativa. Lá na frente pode sair também a ferida. Então são as 3 maiores causas, vamos dizer assim, a trombose, as varizes e algum trauma que tenha interrompido ou tenha alterado a circulação dos membros inferiores. Significa então que quando chega a úlcera é porque muita coisa já aconteceu antecedendo a chegada dela, né? É a pontinha do iceberg, né? A úlcera, lá embaixo você tem muitas alterações já. E aí é que está o grande problema, Pitoli. Porque a úlcera varicosa ou úlcera de Stasi, elas são feridas de difícil cicatrização. Na hora que você tem uma ferida, a não ser que seja uma muito pequenininha, né? Agora, geralmente elas já começam pequena, mas rapidamente elas se expandem, já atingem 2, 3, 4 centímetros de diâmetro, quando não pega a metade de uma perna. Isso pode acontecer, né? E é uma ferida aberta, Arthur? Ferida aberta. Ferida aberta. Abrindo possibilidade para qualquer tipo de infecção. Exatamente. Aí você entra no estágio, né, em que você tem pequenas infecções recorrentes, infecções crônicas. Isso, Pitoli, acaba debilitando o organismo da pessoa. Porque a ferida, tudo bem, ela está ali parada, estática, mas ela é uma agressão ao corpo humano e aquilo a pessoa tem que ficar, entre aspas, brigando, né? O organismo tem que ficar defendendo dos agentes que querem entrar por aquele espaço aberto, né? E por que demora para curar? Porque o sangue não está chegando como tem que chegar? Demora para curar, Pitoli, porque são várias as razões, mas principalmente porque quando forma a ferida, lá dentro já aconteceu muita coisa, certo? Então você já tem uma pele espessada, chama dermatofibrose. Então para você cicatrizar, por exemplo, eu cortei, eu cicatrizo bem. Ótimo, porque o tegumento, a sua pele é íntegra, né? Quando você tem úlcera varicosa, você pode reparar que as bordas são mais elevadas, ou seja, existe já uma reação de defesa que se passou lá atrás, que o organismo foi tentando se defender, e isso vai alterando toda essa parte da pele e a própria circulação profunda, né? O sangue ele já tem uma alteração, um fluxo totalmente alterado, ele não vai no sentido dos pés para o coração, ele fica ali naquela chamada estase. Estase o que é? O sangue fica muito lento, muito parado. Então, aí você começa a briga, a luta para que consiga fechar uma ferida. E né? a cura disso, Arthur? Então, são várias as formas de tratar, Pitoli. Primeiro você tem que ver qual a causa, é o principal. Tem um problema na safena, eu não tive uma trombose na veia femoral, na veia poplítea, você tem que tratar essa causa, né? Agora, cuidados locais para úlcera varicosa, úlcera de Stasi, úlcera venosa, são todos os termos do mesmo problema, né? São vários. Você tem os curativos abertos, os curativos fechados, você pode usar até quando a ferida já está de bom aspecto, o enxerto da sua própria pele, para acelerar. Enxerto daquela pele de peixe, da tilápia. Existe um trabalho muito bacana na Universidade do Pernambuco, Rio Grande do Pernambuco. Para recuperação, né? Para recuperação, para cicatrização. O uso do próprio laser também é possível, né? O laser é muito bom para ativar e cicatrizar mais. O uso da medicina hiperbárica, que é a oxigenoterapia, a saturação de oxigênio maior, medicina hiperbárica, né? Então, tudo isso, todas essas formas ajudam a cicatrizar. Mas a pessoa precisa entender, e aí vem a parte difícil, que vai ter que fazer muito repouso. Porque o repouso é uma das coisas que mais ajuda, lógico, com o medicamento e com as pomadas e com tudo que nós já comentamos, né? E outro problema, Pitoli, é uma doença socioeconômica, porque a pessoa fica sem trabalhar, afastada, às vezes perde o emprego. Calcula-se, Pitoli, que de todo o custo de saúde no Brasil, por exemplo, eu vou dar um número, vai parecer pequeno, mas não é pequeno, né? Todo o custo, 1% de tudo que se gasta em saúde no Brasil é utilizado para
tratamento de feridas abertas de úlcera varicosa. Bom. 1% é gigantesco. É muito dinheiro. É muito de um dinheiro. orçamento de no mínimo 15% de tudo destinado a isso. Para você ver o quanto isso representa um problema social, um problema econômico, de afastamento das pessoas. Até a parte estética também incomoda, porque a pessoa fica um pouco afastada do meio social em função daquela ferida, quando é uma ferida maior, né? Então, são vários aspectos que envolvem. E idade? Tem prevalência em alguma idade, determinada idade? Ou não? Geralmente tem sim, Vitória. Geralmente são pessoas com mais idade, né? Acima dos 50 anos de idade. Existe, por exemplo, a causa traumática. Já peguei jovem, né? Que teve acidente de moto, uma fratura grave, alterou toda a sua circulação. O rapaz tinha 22 anos de idade com uma baita úlcera de Stase, uma úlcera varicosa. Existe sim, mas a causa mais frequente que são as tromboses, as varizes, acontecem, a ferida vai culminar em pessoas que tenham mais idade. Homem ou mulher? Pelo fato da prevalência ser maior na mulher com varizes, mulher tem um pouco mais também, é mais comum na mulher do que no homem. Perfeito. E mais informações você encontra no canal Vascular na Veia, do Dr. Arthur Rocha Lima. Dr. Arthur também está no Instagram como DR, né, de doutor, Arthur sem o H, Vascular, DR Arthur sem H, Vascular. Informações também com este vídeo postado agora, ontem, né, tratando desse assunto. E ainda no YouTube ou Facebook, como o canal Vascular na Veia. Conversei com o médico vascular, doutor Arthur Rocha Lima. Arthur, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Perdoe o papo mais curto hoje, mas queda de avião, tentativa de suicídio, acidente. Hoje atropelou um pouco a programação. Sem problema, Pitoli. Eu que agradeço a oportunidade e a todos um bom final de semana. Obrigado, doutor Arthur Rocha Lima conosco. Jovem Pan News. Bauru.